O governo federal está retomando a elaboração do plano plurianual com a participação da sociedade. O PPA Participativo 2024-2027, que aponta as prioridades do governo para os próximos 4 anos, começou a ser escrito hoje em Salvador, na primeira de 27 plenárias estaduais. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve presente no evento, assim como o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e os ministros de Estado, como, por exemplo, a Simone Tebet, ministra do Planejamento, bastante citada por Lula. Quando a gente fala PPA participativo, a gente está falando no plano plurianual participativo. Na verdade, essa moça, chamada Simone Tebet, ela é responsável por fazer o orçamento. Ela faz o orçamento que a gente vai mandar para o Congresso Nacional. O orçamento que ela faz vai para discutir no governo, o governo vê o que pode mandar e manda para o Congresso. Quem define o orçamento é o Congresso. A determinação de Lula é que este seja o mais participativo dos PPAs. Com este objetivo, foram definidas 3 formas de participação. Os fóruns interconselhos, que reúnem conselhos nacionais em diversos setores, as plenárias estaduais, que serão realizadas em todas as capitais, e a plataforma digital, que permitirá a participação direta. A novidade é que, pela primeira vez, a gente está colocando o povo para dizer o que vocês querem que a gente faça no governo brasileiro e aonde a gente aplica o dinheiro que a gente arrecadou de vocês. Assim, na ocasião, foi lançada a plataforma digital Brasil Participativo, que permite a todo cidadão opinar na definição de programas e propostas para o Brasil. O cronograma de plenárias estaduais começa nesta quinta-feira em Salvador e segue até o dia 10 de julho em São Paulo, passando por todos os estados e o Distrito Federal. O governo federal e a oposição oficializaram os membros da CPMI do 8 de janeiro. Quem tem mais detalhes é o nosso comentarista, Ney Gonçalves Dias. Os nomes de deputados e senadores do governo e da oposição já estão nas plataformas digitais da internet. Há 2 destaques que devem ser feitos. O primeiro é a nomeação, a indicação do deputado Rubens Pereira Júnior para ser o coordenador de senadores e deputados federais que compõem o grupo do governo. Explica-se. Rubens Pereira Júnior foi secretário do ministro Flávio Dino quando governador do estado do Maranhão. Isto porque existem 2 alvos prioritários da oposição nesta CPMI. O aposentado general Gonçalves Dias e o ministro da Justiça Flávio Dino, sob a alegação de que o governo sabia que ia acontecer os atos iam acontecer e que não tomou as medidas necessárias para evitar. Ou seja, sabendo que depois da ocorrência dos fatos, o governo se beneficiaria como vítima, o que é uma bobagem muito grande, mas essa é a posição da situação. E a oposição prega a demissão do ministro Flávio Dino, que é uma bobagem muito grande. O Dino foi advogado, juiz concursado, deputado federal por 3 mandatos, governador do estado do Maranhão. Portanto, é um dos poucos homens públicos do Brasil atualmente que participaram já dos 3 poderes, do poder legislativo, dos 2 poderes, do poder legislativo e do poder executivo, e é um jurista respeitado e muito próximo do presidente Lula. O segundo foi a retirada do senador Flávio Bolsonaro do grupo da oposição como titular. O ex-presidente Jair Bolsonaro pediu, insistiu várias vezes que queria que o Flávio participasse do grupo da oposição da CPMI. Acontece o seguinte, a oposição pensou melhor e achou melhor colocá-lo como suplente, para não deixar que a família Bolsonaro estivesse em primeiro plano no início das discussões. Ele ficará como suplente, eventualmente entra aqui ou entra ali quando for necessário.
A Polícia Federal apreendeu hoje maços de dinheiro e um arsenal com empresários acusados de financiarem os atos golpistas de janeiro. A Polícia Federal apreendeu dinheiro vivo na casa do empresário Geraldo César Killer, de 58 anos, em Bauru, no interior de São Paulo. Executivo do ramo imobiliário, ele é um dos alvos da 11ª etapa da Operação Lesa Pátria, que apura a responsabilização pelos atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília. Já com o empresário bolsonarista Adoilton Fernandes Coronel, de Maracaju, em Mato Grosso do Sul, outro alvo da operação, a PF encontrou um arsenal na casa dele. Na manhã desta quinta-feira, a polícia cumpre 22 mandados de busca e apreensão. Os acusados são suspeitos de financiar os atos de invasão e depredação dos prédios dos três poderes. A maior parte dos alvos da operação são empresários do agronegócio e do interior do Paraná. Também nesta semana, o ministro Alexandre de Moraes votou para tornar réus mais 250 denunciados após os ataques golpistas à sede dos três poderes no dia 8 de janeiro. Até o momento, outras 550 pessoas já se tornaram réus no Supremo devido aos atos golpistas. O veto à participação do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, no palanque do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nesta quinta-feira em Salvador, provocou um mal-estar entre o governo e os movimentos sociais. Segundo interlocutores do movimento, os representantes das entidades convidadas para o evento se reuniram na manhã de quarta-feira e definiram os 3 movimentos que teriam direito a falar: a CUT, Central Única dos Trabalhadores, o Movimento Negro e o MST. Por volta de 10 horas da noite, no entanto, o cerimonial de Lula entrou em contato com um representante do movimento para informar que eles não poderiam discursar. Lula viajou à capital baiana para realizar a primeira PPA participativa. O plano prevê que a sociedade civil e movimentos sociais participem da decisão das prioridades do orçamento nos próximos anos. Para o governo, é o resgate de uma bandeira histórica do PT, o orçamento participativo. O MST é uma das 68 entidades que estão no Conselho de Participação Social. Diante do veto ao discurso do MST, o movimento decidiu não enviar seus representantes para o evento. Outras entidades tomaram a mesma decisão em solidariedade ao Sem Terra. Em uma rede social, o deputado federal Valmir Assunção, ligado à MST, também decidiu não participar da atividade e atribuiu ao ministro da Casa Civil, Rui Costa, o veto ao Sem Terra no palanque. Em nota, a assessoria da Casa Civil informou que não partiu de Rui Costa a decisão de barrar o movimento e que o cerimonial de Lula tem autonomia para definir quem discursa nos eventos. O Tribunal Superior Eleitoral multou o senador Flávio Bolsonaro e os deputados Nicolas Ferreira, Eduardo Bolsonaro e Carla Zambelli por divulgação de fake news sobre Lula durante as eleições de 2022. O Tribunal Superior Eleitoral condenou os deputados Nicolas Ferreira, Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli e o senador Flávio Bolsonaro por divulgação de fake news sobre Lula durante a campanha eleitoral do ano passado. Com a decisão, eles serão multados. O valor, porém, ainda não foi estabelecido. Além disso, os parlamentares poderão apresentar recurso ao próprio TSE e ao Superior Tribunal Federal. No vídeo, o deputado Nicolas Ferreira acusa Lula de incentivar o uso de drogas por crianças e adolescentes e associa o slogan Faz o L à criminalidade e censura nas redes sociais. A publicação foi compartilhada pelos demais parlamentares. Quando seu filho chegar em casa com os olhos vermelhos de tanta droga, dá um sorriso e faz o L. Durante o julgamento, o advogado da coligação de Lula, Miguel Novaes, afirmou que absolutamente ninguém pode querer ser lícito, desvirtuando todas as opiniões de um candidato. É evidente que não só a desinformação, mas a própria ofensividade das informações expostas no vídeo. Ninguém, absolutamente ninguém, pode querer ser lícito, desvirtuar todas as opiniões de um candidato para afirmar que ele seria a favor de crianças e adolescentes que se drogassem, que abortassem, que seja a favor de assassinatos, que ferirá a liberdade de culto de um povo tão fiel como é o povo brasileiro. Estamos diante, sim,
de clara desinformação. Por fim, os ministros decidiram que o conteúdo do vídeo extrapola os limites legais e condenaram os parlamentares à sanção de multa. E depois do intervalo, o presidente ucraniano diz que o único plano para acabar com a guerra é o ucraniano. E a Organização Mundial da Saúde decreta fim da emergência global da Mpox. O RB Notícias volta daqui a pouquinho com essas e outras informações. Até já!